Marketing por idiotas. Ora, muito boa tarde, bem-vindos à última edição aqui relacionada com o episódio do podcast Marketing por Idiotas. Estamos a gravar diretos no QSP Summit e cabe-me aqui a função de apresentar os meus queridos colegas. Como sempre começa de grandes detalhes técnicos, sejam muito bem-vindos à edição 295, podcast de Marketing por Idiotas. Todas as semanas falamos sobre marketing, tecnologia e negócios online. E hoje gravamos a emissão a partir do terceiro e último dia deste é um dos maiores eventos europeus dedicados à gestão do marketing, liderança e organizações. O meu nome é Frederico Carvalho e estou acompanhado do meu colega Diogo Abrantes da Silva. Alô, boa tarde. E de uma super convidada hoje, que é a Hermana Noronha. Perfeito. Para quem nos ouve com plateia ao vivo, deixo aqui uma breve apresentação dos meus dois queridos colegas. O Diogo é especialista em marketing digital com foco em SEO, performance e sustentabilidade. Trabalha com marcas como a Greenpeace, é docente em várias instituições de ensino e é conhecido pelo seu rigor técnico e a sua visão ética sobre a comunicação e a publicidade. A Hermana Noronha, convidada especial deste podcast, é Head of Marketing, Comunicação e Design na UC, com mais de 20 anos de experiência em marketing estratégico, e-commerce e liderança. Passou por várias entidades, uma das quais uma casa bem conhecida é esta, onde nós estamos na Expo Nord, e traz um olhar inovador sobre marketing digital. Juntos, vamos partilhar as melhores ideias, o que de melhor aconteceu no QSP Summit, ou seja, nós vimos várias palestras em vários palcos e a ideia é trazermos um bocadinho desse sumo para hoje estamos aqui. Vamos começar pelo dia 1. Dia 1, ou seja, não vamos mapear tudo, só aquilo que achámos que é o mais interessante. A ideia é rodarmos aqui o primeiro dia, podemos começar também pelo último, se for o caso. Queres? Também, olha, porquê é que não fazemos isso? Podemos fazer uma ordem inversa, não? Não é inversa, é isso. Tema de hoje em foco humanos e inteligência artificial. Começou com a Arun Sundarajan. Ou seja, a ligação à experiência da UC é um tema que eu queria abordar. A banda pode ser que o som chegue entretanto. Então o Arun, no fundo, trouxe aqui o tema e eu trouxe aqui algumas notas, vou já passar para ti, sobre a regulação e responsabilidade da inteligência artificial. Ou seja, a forma como as empresas podem aplicar a inteligência artificial generativa de uma forma responsável. Que insights é que tu tiraste, Diogo? Olha, interessante porque em termos de regulamentação tirei zero insight. A verdade foi essa. Também ele falou... Também não falou diretiva. Sim. Não, é um bom ponto. Ele não falou de diretivas europeias, por exemplo. É tema que tu gostas. Mas a verdade é que também acabou por falar muito mais numa ótica de, se calhar, de ética até do que propriamente de regulamentação. O que ele falou e que me ficou bastante... eu gostei da divisão que ele fez sobre os vários tipos de modelo e as formas de utilização da inteligência artificial, sobretudo esta que eu acho que nós não temos tanto a noção, esta ideia de treinarmos nós o próprio modelo, de treinarmos o modelo com a nossa informação, não é? Melhorar algo já existe, não é? Exatamente. E por último, que é na verdade aquilo que acontece mais, que é adaptarmos uma espécie do ChatGPT à informação da nossa empresa, não é? E isso, na verdade, tem algumas implicações e é importante termos isso em consideração, atenção, porque em termos de RGPD, se nós estivermos a enviar a informação privada dos nossos clientes para uma entidade externa, temos que ter permissão para o fazer, não é? Portanto, isso é importante. Agora sim, estou eu a falar de diretivas, mas então é preciso ter isso em mente. E sim, a OpenAI, parecendo que não, é uma empresa que está sediada nos Estados Unidos, e estamos a enviar informação para servidores que podem estar lá fora alojados e atenção, não é? Portanto, há regras sobre isso. Hermana, estão-me a dizer que já está a falar. Mas é isso, houve um tema que foi falado que era o RAG, ou seja, ele vai às bases internas, aos PDFs, ao motor de pesquisa interno, depois é que dá a informação. Eu queria pedir aqui a tua opinião para um comentário que o próprio orador fez, portanto estamos a falar do primeiro orador da manhã, em que ele diz o grande desafio não é ter inteligência artificial, é primeiro organizar a informação que já existe. Tu também já tiveste este desafio de organizar toda a informação que existe na UC? Sim, Como é que isto se entrelaça aqui com este primeiro oratório? voltando aqui numa perspectiva histórica, pronto, também 20 anos, mencionaste isso, quando comecei a trabalhar aqui na Espanol, a grande dificuldade é termos dados, e na altura a nossa luta era de arranjar informação, e como é que arranjávamos informação, como é que coletávamos. Hoje em dia, na UC, o nosso problema é como é que trabalhamos a imensidão de dados que temos. Não podemos entrar em algum sistema do RAG, não é? Que falaram aqui, se não tivermos esses dados estruturados. Porque estamos a trazer informação para algo que não está trabalhado, não está estruturado. O algoritmo também não vai aprender de forma correta.
Daí que é muito importante, neste momento, todas as empresas terem esse cuidado. E às vezes falamos de coisas tão simples como um CRM bem trabalhado, de olharmos para a informação, sabermos inclusivamente o que é para guardar e o que é informação a mais, o que é que podemos colocar de parte. Pronto, daí que sim, para estarmos preparados neste sentido, temos que temos de olhar para as nossas bases de dados e saber como é que estão bem estruturadas, sequer. Priorizar também o que não queremos. Exatamente. Algum insight desde que o outro orador ou passamos para o próximo? Olha, gostei muito também sobre a questão de 30% da energia produzida no West Virginia, não é? Já ser tudo para servidores, não é? Portanto, isso foi um insight que ele nos deu. E há uma entrevista famosa com o Mark Zuckerberg, não é? Onde ele próprio dizia que para ele treinar o sistema de inteligência artificial que ele queria, ele necessitava de um reator atómico. Portanto, é a quantidade de energia que estes sistemas de inteligência artificial neste momento estão a consumir, que é imenso, e a verdade é que se nós vamos adicionar e vamos usar mais, não é? A verdade é que isto tende a aumentar e não sei até onde. Ele dá um exemplo que no princípio do século as empresas estavam juntas ao rio, que é para ter fontes de energia, e agora a Microsoft está a pensar a fazer o investimento numa central nuclear. Deste momento, orador, tiraste algum insight também interessante? Primeiro de hoje. Ai, de hoje. Então, é engraçado. Também vi essa vertente, inclusivamente o slide aí que mostrava algo relativamente assustador, que era a energia nuclear, que é limpa, mas tem os seus perigos, mas também uma vertente mais que me explicou a componente histórica, a evolução histórica do que é a inteligência artificial. Nós achamos que surgiu agora, mas basicamente ele deu uma perspectiva de nos anos 80 que ditavam as instruções, nos anos 90 já imputavam dados para obter informação, 2000 era do Deep Learning, e agora estamos então nos modelos pre-learned, ou seja, já é algo que é um processo que já existe há bastante tempo, mas que agora massificou e agora passou a ser quase consumo geral. Também foi um insight interessante que tirei, porque não é uma coisa de agora, é algo que já tem devido ser trabalhado há décadas. Passamos para o seguinte. Bora. Desta manhã, o Heiji Flemings, norte-americano, The Future is Human plus AI Remix. Bom, ele falou de Stevie Wonder, 50 mil cópias, a boa forma de lançar uma conversa. Ele disse algo que ficou na cabeça, que é: tenho 71 anos, mas vivo no futuro. Bom, que reflexões é que vos despertou? Acho que começo por ti, Romana, esta visão de combinar a humanidade e inteligência artificial no trabalho. Sim, ele nasceu em 1971, não há 81. Estás a ver como a operação tem vindo assim, a 71. É algo com que me identifico também. Eu nasci em 77, mas também sinto que estou no futuro. Falou de muitos temas, abordou muitos temas, mas acho que o sumo geral ali nós temos a máquina, estamos a trabalhar com a máquina, mas a diferenciação está no ser humano. Fez-me lembrar um bocado aquela imagem do salzinho. Pronto, o sal, eu adoro essa imagem. Chefe, não é? Dar ali Claro. sal. Ele tem ali tudo pronto, mas chega lá e está aqui o sal. E no fundo o que quis defender muito essa visão de que as máquinas criam informação, trabalham, mas há uma pessoa que está lá e que vai introduzir algumas instruções, mas que vem da alma. Falou muito da alma, falou muito da... Sim, é muito ser emocional e humano. filosófica. Tá? Sim, sim. Não dá aquele exemplo do conhecimento que antigamente pertencia à igreja e agora com a democratização da internet está redondamente generalizado. Mas continuamos nós humanos a criar essa diferenciação. Pronto, e sem andar no spoiler, ao bocado tinha comentado isso, mas fez-me lembrar aqui. Não vou explicar o contexto, que já sei que vou contar o final de Squid Game, que há pessoas que não viram, certo eu, mas há lá uma frase que eu associo muito a esta conferência e a desta palestra e a todos os que assisti, que é: há o ator principal, há uma altura que chega e diz: nós não somos cavalos, nós somos humanos. E os humanos são, e não termina a frase. Portanto, cada um de nós depois vai introduzir o seu elemento humano. Pronto, não somos cavalos, aqui não somos máquinas, mas todos nós vamos introduzir o nosso elemento humano na tecnologia, sim. O orador deixou uma nota, uma pergunta que passo para ti, que foi: se toda a gente criar conteúdo com inteligência artificial, o que é que nos torna únicos? Queres pegar nessa frase, que foi algo que marcou, ou outra? Não, algo que marcou, eu já te vou falar sobre aquilo que marcou, mas acho que essa frase é interessante porque aquilo, agora não sei se foi este o orador ou se foi o anterior, na verdade, que ele acabou por falar um pouco o quão bom também é o facto desta inteligência artificial generativa ser criativa, não é?
Ou seja, Ser a imprevisível. verdade é que também há um pouco. Diz, desculpa. Mano. Ser imprevisível. Imprevisível, isso, sim. Ou seja, essa imprevisibilidade, não é? Também conta um pouco como criatividade e aquilo diferente. Há uma diferenciação. Portanto, não é que os sistemas de inteligência artificial deem sempre a mesma resposta, porque não vão dar sempre a mesma resposta. Isso é super interessante. Portanto, não vejo tanto por aí. Mas uma das coisas que me chamou aí, lá está, isto é daquelas coisas que eu não sei se vocês ouviram o mesmo que eu, mas o que eu ouvi desta talk e que ficou comigo foi este exemplo do Stevie Wonder que ele deu, dos 10 hits do Stevie Wonder, não é? Nós todos somos capazes de nomear aqui os 10 hits do Stevie Wonder, mas que esses 10 hits só surgem do trabalho todo que foi feito pelo Stevie Wonder em todas as músicas que não foram hits, não é? E acho bonito e acho que é uma boa ideia de termos de que todo o nosso trabalho conta, não é? Pode não ser o melhor agora, pode não ser o melhor amanhã, mas todo o nosso trabalho conta e tem todo ele tem um papel, não é? Para que nós sejamos o melhor possível de nós noutro dia. E achei super interessante de conseguirmos valorizar esse nosso trabalho, que nem sempre é um hit que fica no top 10 não sei, do ranking de músicas mais tocadas. Se calhar os 50 falhanços que teve antes permitiram a criar aqueles 10 que o tornaram famoso. Sim. É isso. Ou seja, eu acho que é impossível esse caminho acontecer. Não digo que seja impossível, mas eu diria que improvável, de acontecerem 10 grandes hits sem tu teres 50 grandes, não digo falhanços, mas menos hits, vá, não é? E acho isso super interessante e que valoriza o trabalho que nós fazemos e que nem tudo tem que ser hit, não é? Sim, sim. E acho que, por exemplo, para as gerações mais novas, que eu acho que têm tanta esta pressão por causa dos influenciadores, e há um estudo sobre da Harvard Business Review, acho que até foste tu que trouxeste no podcast, Fred, sobre a pressão que estas crianças hoje têm de serem sempre grandes e tudo o que fazerem devem fazer sempre num alto nível, não é? Para terem um grande impacto. Acho que é importante dar esta perspectiva que nem tudo tem que ter um grande impacto, não é? E acho que isso é importante. Gostei imenso disso. Nós passamos para o segundo dia. Queria só... Vocês não tiraram este insight, não? Não, eu Primeiro. interessante, e vou complementar, estou só a gerir expectativas da audiência, dizer que a seguir passamos para o segundo dia, mas em relação ao que tu disseste, ele falou da economia da inteligência, onde ele refere quando o valor não está nos títulos nem nos diplomas, mas na capacidade de interpretar, sintetizar e dar sentido à informação. E abre a citação que eu achei engraçado, que é: se todos tivermos acesso às mesmas peças, aquilo que construímos depende da nossa visão. Achei, nem que seja que só aspiracional, achei giro. Sim. Que mais no segundo dia, hoje certamente houve mais palestras e mais temas, mas não podemos abarcar tudo. Ora bem, o segundo dia foi muito dedicado ao tema da cultura, da liderança, da adaptação. Começamos com o orador do palco principal da manhã, o Erin Meyer, da Culture Map, ou seja, diferenças culturais, tipos de feedback. Sim. O Erin trouxe uma lente muito prática sobre gestão de equipas multiculturais e os diferentes tipos de feedback. Hermana, o que é que mais te surpreendeu na apresentação? Deu muitos exemplos práticos. Aliás, começou com perguntas práticas e depois conduziu-nos à solução e começou com dois casos de estudo. Uma empresa chinesa adquiriu uma empresa portuguesa e veio cá fazer uma apresentação. O representante trabalhou imenso na apresentação, chega à reunião, começam todos a falar, termina a reunião e o representante chinês não abriu a boca. E os portugueses ficaram, então, não nos deu importância sequer para falar o que é que se passa aqui, nós tentamos dar o nosso melhor. Pronto. Deu esse exemplo e depois deu exemplo de uma amiga dela francesa que foi trabalhar nos Estados Unidos e chegou à reunião de feedback dela e então falou com o chefe dela e perguntou como é que foi. Olha, ela está a ter alguns problemas de adaptação, tive que falar com ela, tive que explicar essa situação, isto pode vir a chegar a um ponto em que não vai continuar cá. E falou com a amiga francesa e a amiga disse: espetacular, melhor reunião melhor feedback de sempre, estou super entusiasmada e já percebi que isto é o meu futuro, vai ser aqui. E disse, e agora vou-vos explicar o que é que levou aqui. E falou em dois conceitos que eu achei absolutamente brutais. Fazendo aqui um ponto atrás, com a pandemia, com todas estas capacidades de teletrabalho, contacto, a geografia deixou de ter relevância nesse aspecto. Nós cada vez mais contratamos falamos com pessoas de todo o mundo e temos colegas de todo o mundo. Isso é muito importante ter esta noção. Então falou de dois conceitos.
um conceito ao nível da comunicação, que há países de low context e outros países de high context. Low context, eu digo o que é, eu sou factual. High context, tem que se depreender. E depois a questão do feedback. Dou feedback direto e dou feedback indireto. E isso fez-nos perceber esta situação. Os asiáticos estão muito na questão do high level context, ou seja, depreendem. Os portugueses estão muito numa questão mais direta, low context. Okay? E o que é que aconteceu? Os portugueses falaram-se. O representante chinês tentou perceber o que é que estava nas entrelinhas de algo que era extremamente direto e não teve tempo, porque há sempre uma pausa, para um asiático há sempre uma pausa, porque eu vou mostrar respeito e falar, e ele não teve isso. Portanto, ele achou, eles não me querem ouvir. Logo, a relação começou mal porque não entenderam a cultura um do outro. No caso norte-americano, os norte-americanos fazem muito aquele sugarcoating, os franceses são muito diretos. Portanto, ela dizer, olha, vou começar pelos pontos positivos para não desanimares. E depois vou-te falar dos negativos. E ela estava habituada a um review, tipo, olha, precisas melhorar nisto, naquilo, né? Conclusão, se calhar isto pode não continuar, e melhor review de sempre. Pronto. Não tem tanto a ver com o marketing assim, mas tem a ver com um contexto de como é que nós funcionamos numa empresa e vamos cada vez mais ter que lidar. Eu acho muito importante todos estarmos cientes destas diferenças culturais. Foi o take da... Nós começámos a combinar este episódio. Eu tive uma sinapse, só me via lembrar depois que eu fui visitar este ano na Feira do Livro e encontrei lá um amigo que é o Rodolfo Cardoso, que me recomendou a propósito deste tema, que eu não vi a palestra, porque foi ontem, eu só vi hoje. O livro chama-se Thanks for Feedback, The Science of Art and Resolving Feedback Well, de Douglas Stone, que é, ele estava-me a falar sobre este tema de feedback, sim, como é que funciona. Onde é que os cidadãos podem comprar esse livro? Na UC, aí está, pumba.pt. Tu aqui, tens alguma coisa a comentar? Não. Este não tenho comentário, não cheguei a tempo, de Lisboa, mas é interessante o quão. Eu não digo que se baseia nos estereótipos, não é? Porque ele realmente trouxe os estudos, mas é o quão os estereótipos, não é? Existem e em que é que eles se baseiam, não é? Por alguma razão, os estereótipos existem. Mas é interessante termos este ponto. Realmente, os americanos têm muito este estereótipo de serem os Hey man, that's great, that's amazing. But... E então é super o sugarcoating, não é? É super interessante. Já agora para dizer aqui à audiência que está aqui a ver ao vivo, eu tive a ideia de passar-vos a bola, mas não pode ser este ano, vai ser só para o próximo ano. Não. Adorava. Próximo estejam cá. Bom, vamos para a próxima palestra desse segundo dia. Angel Lane, Unlocking Peak Performance, onde falou sobre os 3 perfis para preparar futuros. Angela, sobre a importância de reconhecermos diferentes perfis na liderança. Hermana, como é que isto se cruza com a tua realidade na gestão na UC? Ou comentários que queres fazer sobre a palestra? Pronto. Ela falou de algo que eu gostaria muito de ser e que estou a tentar ser, que é o Peak Performer. Então, que junta foco, a agilidade e a resiliência. Algo que eu tenho que trabalhar no foco, que é a capacidade de dizer não, e acho que é comum. Falou de alguns casos de pessoas que são altamente focadas no que é importante e dizem não e focam-se naquilo. Este ano tinha 3 tipos, não é? Sim, tinha 4 inclusivamente. Tinha um que era o The Wanderers. No fundo são pessoas que têm uma agilidade e resiliência brutais, mas não têm foco. E eu sinto que estou um bocadinho nisto. Tenho que admitir, tenho que trabalhar esta parte para chegar ao pico. Tem muitas coisas para fazer, ou é muito multitasking? Podia dizer mais vezes que não. Eu tipo, isto é espetacular, ok, eu falo, mas acho que é algo que é transversal a quem está na área. Não vai ficar assim aqui na audiência? Sim. Não? Então não. O teu olho para mim já deu eventos. Portanto, fazer o podcast. Pronto, então estou a dizer que sim. Esta imensidão, tá? Pronto. Depois falou no Slayer, que é alguém que é altamente focado, que trabalha muito, mas não tem agilidade, não aprende e, portanto, vai perder capacidades, não é? No futuro. E o Sprinter, que é alguém que tem foco, tem agilidade, é muito rápido no início. São 3, não é? Sim. Tem muita agilidade no início, mas depois não tem resiliência, quebra. Pronto, e o tal Peak Performer é aquele gestor que consegue juntar as 3. E depois deu aqui alguns exemplos como é que... Tem-se da experiência. Sim. Às vezes animo quando... Vocês querem adicionar mais uma coisa? Eu gostava de adicionar a cada um dos pontos. Ou seja, ela foi buscar estes 3 pontos, não é? De foco, agilidade e resiliência, não é? E eu gostei imenso da forma em que ela abordou a ideia de como é que nós conseguimos ir buscar mais foco, não é? E achei super interessante. E um dos pontos de como conseguimos ir buscar mais foco
é ir buscar, é trabalhar em algo que nos seja Que nos diga algo. importante para nós, não é? E uma das frases que ela deixou e uma das questões que nós podemos nos fazer a nós próprios para conseguirmos trabalhar com mais foco é o que é que seria necessário, o que é que eu precisava de fazer caso eu não pudesse falhar, ok? Por modo algum. Alguém fosse falecer caso esta tarefa não fosse cumprida da melhor forma possível. Que é o mais prioritário. E que isso nos dava, só isso já nos ia trazer mais foco. E ela deu, pronto, além do foco, deu sobre agilidade e sobre a resiliência, mas deixo depois a Hermana, desculpa, adicionares algo. Mas gostei imenso desta sobre o foco de ideias de como é que nós nos podemos também focar mais e estarmos mais focados no nosso trabalho. Além da questão da resiliência, achei muito engraçado. Abordou temas que não têm a ver com liderança nem marketing, mas na realidade têm. Para sermos resilientes, temos que estar saudáveis, temos que praticar exercício, temos que dormir bem, temos que lidar com stress. E são questões que têm sido falados. Para ser o tal gestor all-in-one, não é? Sim, sim. Trabalhares nestes 3 pontos, não é? Então, primeiro, Identidade e resiliência. primeiro identificar qual é que é o teu perfil, para depois evoluir para aquele visão geral. E mesmo pensar no bem-estar pessoal. Deu inclusivamente o exemplo de quando há uma queda de pressão num avião, caem as máscaras, nós primeiro temos que colocar em nós para termos capacidade para ajudar os outros, ok? E acho que isso é um pensamento que temos pouco, que é temos que nos dar, temos que dar tudo pela empresa, e esquecemos que um funcionário satisfeito, com saúde, que dormiu bem, vai ter uma performance muito mais, vai aguentar muito mais até dificuldades e uma performance muito superior. Interessante. Sim, eu gostei também o facto dela definir resiliência como a forma como nós respondemos às adversidades, não é? Também. E acho que é uma ótima, ou seja, pelo menos para mim, resiliência não está tão representado e é um conceito relativamente abstrato, não é? E gosto de, ok, mas como é que eu respondo a esta adversidade, não é? Como é que eu responderia a isto? E achei esse ponto. E quanto à agilidade, ela também adicionou a questão de aprender, não é? A forma como nós poderíamos aprender, e ela tinha uma frase como devemos aprender algo certo, algo errado, algo pequeno, com feedback irrepetível. Numa coisa. E numa coisa, Sim. portanto, diz, desculpa. Não, a primeira parte Oi, era uma só- coisa assim. Sim, vai. Não, inclusivamente fez umas pequenas com símbolos, resumiu essa parte e começava com uma coisa, não tem que ser grande, Sim, mas tem que ser algo específico e que seja útil. sim. E esta questão de aprender para, ou seja, ao irmos aprender e forçarmos a aprender para nós próprios nos tentarmos ser mais ágil, não é? Mais ágeis. Bom, para quem está a ouvir no podcast em diferido ou para quem está aqui ao vivo, estamos a fazer um pequeno resumo sobre o evento. Estamos no segundo dia e vamos agora para a palestra do Dan Cable, Positive Emotions in Culture. Este foi um tema do medo, um dos temas que era ensinar dentro das empresas. Acham que ainda temos culturas empresariais que estrangulam, que desincentivam a partilha? Hermeia. Sim, infelizmente sim. Porquê? Porque Só querer crescer está bem. ou é ninguém a subir? Acho que ainda há Não é a minha, é só o que é que foi falado na palestra. mas é cultural e mas há uma cultura do medo do erro muito grande, medo do erro, sim. Há uma penalização, se errou fez mal. Quando, às vezes eu gosto de perguntar, ok, erraste, o que é que aprendeste com isso? E ainda não há muito esta ideia de erro em erro, chegamos à solução certa. Ainda não, pronto, daí que se calhar ainda temos que, se calhar não é só português, eu acho que ainda é um bocadinho europeu. O norte nos Estados Unidos, assim, já lidam melhor com essa questão há empresas, inclusivamente, têm um orçamento para desastres, para eles. Em Portugal eu acho que isso era impensável, na Europa é um bocadinho é impensável ainda, mas é interessante. E deu uma coisa que eu acho que é muito engraçada, que há uma frase que disse que eu vou imprimir, vou colocar, que é: a experimentação é inata no ser humano, o medo é ensinado. Ou seja, se deixarmos, e os líderes também têm que permitir às equipas experimentar, dar-lhes esse chão fértil, essa segurança de se tu errares, eu não vou estar ali a martirizar-te com isso. E deu alguns exemplos práticos de empresas que, inclusivamente, até um banco que deu dinheiro aos funcionários, olha, tem $40.000 para fazer um projeto. Eles criaram uma campanha espetacular em que ofereciam a clientes que eles conheciam, isso implicava também conhecerem muito bem os clientes,
a uma senhora que tinha a filha, tinha sido operada, tinha um cancro, tinha sido operada, mas estava num país, ela não tinha dinheiro para ir, ela foi à ATM e deram bilhetes para ela ir visitar a filha. Pronto, isto só acontece com funcionários que não têm medo de experimentar, que conhecem muito bem os clientes e alguém que está acima deles que diz, ok, tenham as ideias, eu vou dar-vos o chão para fazer isso. E é uma campanha que humanizou completamente aquele banco, criou uma ligação com os clientes e deu visualizações. Depois, no último podcast, falámos sobre a North Face. Lembras-te que havia uma pessoa que a água entrou para o casaco, estava a fazer uma escalada e a North Face pegou no helicóptero e entregou. Não! Sim, e entregou o casaco no topo da montanha enquanto ele estava a fazer a escalada, um casaco novo e impecável que já era impermeável. E isso deve ter custado uma nota, mas a mensagem que passou foi fortíssima. Eu lembrei-me agora de outra que também passou vi numa outra palestra, que era quando o Roger Waters foi tocar no pavilhão no Mel Arena, que é agora o Mel Arena, ficou muito chateado porque a imagem dele não estava na parede. Então pegou no Instagram, fez uma live e disse: Veja, já toquei aqui tantas vezes, a minha imagem não está ali. E depois, rapidamente, a equipa interna moveu-se para imprimir a fotografia, colocar no camarim, para dizer que ele já tinha lá a fotografia, e ele voltou a fazer uma emissão para o Instagram, isto contado pelo diretor técnico do Mel Arena na conferência Icon. E dizer que ele fez a agradecer, olha, finalmente reconhecer. Ou seja, esta reação às vezes pode ser interessante. Dar autonomia para tomar decisões no momento. Eu acho que ainda não temos muito nisso e às vezes é preciso. Sim, ele também falou sobre como é que nós podemos fomentar o que ele chamou de seeking system, não é? Ele tinha aqui 3 pontos que eu achei interessante. Portanto, era aumentar a curiosidade pela experimentação, dar ênfase às forças e perspectivas e também experimentar impacto para lá do dinheiro, não é? Estes 3 pontos. Eu gostei muito de uma história que ele contou, foi sobre os deep divers, não é? Os mergulhadores que antes de fazerem o seu mergulho, não é? Onde eles viam aquilo, davam ênfase àquilo que eles tinham sido antes. Então o que eles faziam é, os deep divers, antes de irem fazer o seu mergulho, viam os reels das suas melhores performances, não é? Isto numa ótica de tu teres uma perspectiva em mente sobre aquilo que tu consegues fazer e não teres o síndrome do impostor, ok? Estás a ver? E achei isso super interessante deste dar ênfase às nossas forças e essa perspectiva. Achei super interessante. Ué. Passamos então para o Work Lab, Meaningful Connections, ou seja, plano com propósito. Neste Work Lab, a Hermana, creio que foste tu que estiveste presente. Sim. Eu recordo-me tu comentaste sobre planos de marketing ou propósitos. Sim. Fala-nos um pouquinho sobre esse Work Lab. Aqui acabou por ser algo mais prático, menos plenário. Envolveu representantes do Hard Rock Internacional, da Galp, da Avas, Dream Media, o moderador também pertencia ao IPAM, e falou de coisas muito pontuais, mas que para quem está a trabalhar no dia a dia nisso são muito importantes. Coisas tão simples como a medição de outdoors. Como é que a taxa de sucesso de um outdoor. Diz qualquer coisa isto, Diogo, não é? Medição de outdoors. Já fizemos um episódio disto. Acho que tens aí um projeto em qualquer para partilhar, não é? Sim, não, mas continua. Mas que pode medir a pegada carbónica. É uma dor que tu tens também, não é? Sim, inclusivamente, porque aquilo que referiram é algo que eu sinto também, que é, ainda por cima estou em e-commerce, obviamente tudo que é digital é medido, e tudo que é o mais tradicional, a televisão, a rádio, temos GRPs, visualizações, etc. Mas ok, e a taxa de conversão? E nós, É outdoors. em outdoors, em tudo, pronto. E aí falou uma questão também de criar interatividade com outdoors, pois estão com projetos que permitem, não é algo estático, é algo que quase que reconhece as pessoas que passam, inclusivamente, não aqui, mas já num outro contexto, percebi que já é possível, inclusivamente, fazer questões como ligar os dois outdoors com geolocalização, com publicidade no telemóvel, Native Ads, pronto. Mas isto são coisas que, se não forem, têm que ser faladas nestes contextos. Mas o Work Lab não foi só sobre outdoors. Não. Foi também, por exemplo, na parte da Avas Mídia também é uma dor muito grande, que é, nós com a nossa agência de comunicação também temos isto. Surgiu mais este meio, nós fizemos aqui, surgiu mais este, e mais este, e mais este. Agora este aqui, temos o programático, agora temos os native, agora temos os... Pronto, e depois, pronto,
decidir caminhos. Decidi caminhos e não só, pois são nomes, eu às vezes só peço fala em português. Porque que surgem novas plataformas, novas nomenclaturas. novas nomenclaturas, novas formas de medir, um é com clique, outro é com visualizações, outro é com impressions, pronto. E falou um bocadinho de como é que se pode desbravar. A Ava está nesse epicentro, eles têm que explicar isso aos clientes. Não há uma resposta certa, mas obviamente passou pela questão de termos que analisar o retorno do investimento. É difícil. Ok. Porque lá está, se não há uma taxa de conversão, algumas vezes, como é que fazemos? Ou se um é de uma forma A ou de uma forma B, pronto. Mas basicamente vamos para o básico. Comunicou a mensagem passou, as pessoas entenderam a mensagem, foquem-se nisso. E eu achei importante também. Neste contexto a comentar, não é? Não, O que me passou remete a outro. para o próximo. Temos mais duas do segundo dia e acabamos. O segundo dia, que é da Weather McGovern, da Adaptation Adventures. Ou seja, falou sobre modelos de trabalho em diferentes fases da vida. A Heather falou do futuro do trabalho, é muito mais fluido e em mutação. Hermana, tu sentes que isso é o que acontece na tua equipa, está em evolução? O que é que te trouxe insights para o teu dia a dia? É engraçado, eu tenho diferentes faixas etárias na equipa. Sendo eu a mais velha, pronto, eu entrei num contexto tradicional em que nós tínhamos uma aprendizagem para o emprego, aprendíamos, subíamos, íamos evoluindo, pronto. Neste momento, e já estou a lidar com pessoas que também tenham mais essa perspectiva e felizmente também fui aprendendo com eles, que é aprender, todas as etapas se misturam, é mais horizontal, porque um tem uma expertise aqui, outro tem são diferentes expertise, pronto, e temos que nos preparar para isso, uma aprendizagem contínua para uma progressão não tem que ser tão linear, e no meu caso em particular, o modelo com que eu fui treinada para entrar no mercado de trabalho, neste momento está a desaparecer. Pronto, e temos que nos adaptar. Para bem ou para mal? Ou seja, porque às vezes pode. Não, Essa pergunta é tramada. porque pode haver coisas que, Depende. se na tua entrada foram positivas, se calhar já não se fazem hoje. Sim, também havia, sim, positivas, outras não. Se calhar nós agora estamos mais numa meritocracia do que estaríamos antes. Porque antigamente o tempo também era um fator de promoção. Hoje em dia é o know-how, ainda por cima nós podemos. Antigamente havia mais, ok, é técnico, é estagiário, técnico, gestor, diretor. Agora, uma pessoa dentro de uma sub-área pode evoluir, pode ficar especialista em redes sociais, marketing de influência, paid media, performance, pronto. E acaba por ser algo que, se calhar, há pessoas que antigamente todos nós queremos chegar ao cargo de diretor. Há quem não queira agora. Eu gosto muito de lidar com influenciadores. Eu quero evoluir aqui e está tudo bem. Pronto, e acho que quem está às vezes a gerir essas equipas, o importante é perceber as diferentes ambições, perceber um bocadinho do que eles fazem, porque também tem que saber interpretar aquilo que dizem, dialogar com eles, mas não tem que saber a fundo. O que eu tenho é que saber o suficiente para permitir-lhes crescer, para dar-lhes chão para evoluir. Pronto, e acho que aqui é um bocadinho o que foi sendo falado. Pronto, e nota-se algum confronto de gerações, os mais velhos têm que se adaptar, porque o que era já não vai voltar a ser. E temos que ter noção disso. E temos que saber que os nossos cânones mudaram e temos que aprender. Pronto. E aqui achei interessante porque falou das parábolas do peixe, da onda, materializou de uma forma muito gráfica, metafórica quase. Falar das do peixe. questões. A do peixe. Eu não vi, eu não sei, conheço. A do peixe. Isto vem de um diálogo de um livro de David Foster Wallace. Não é à venda, não? Pronto, em que basicamente uns peixes encontrou-se na água e assim, mas o que há? Como é que está a água? E eles olham, mas o que é água? O que é isso? Basicamente, se eu te perguntar agora, olha como é que está o hálito? A pergunta é só estranha, mas porque estamos neste contexto. E aí, basicamente, o que quis dizer é que o cérebro humano agarra-se a essas certezas. Nós temos a certeza do ar, estamos agarrados a isso. Temos uma previsibilidade, nós precisamos de previsibilidade. E basicamente ali a questão é que já não há certezas e as previsões praticamente, basta ver o boletim meteorológico, falham. Okay? E nós temos que saber lidar com isso. E é aí que depois entra a onda, que é o progresso, é a mudança, é o agitar, pronto, e estamos todos ali. E aí é que os peixes percebem que estão na água, porque de repente tudo começa a mexer. Uma coisa engraçada aqui, que falou foi que há aqui o primeiro a onda causa primeiro um frenesim, depois leva à criação de sinergias, depois é que se atinge a maturidade.
Perdão, começa com Isso, isto só para estudar perceber, isso adaptado à progressão de carreira de um indivíduo, à implementação de uma tecnologia, a tudo. É engraçado, eu acho que aqui todo esta palestra, mas todas as outras, estão muito focadas na questão de como é que as pessoas se preparam para a mudança. Mais do que isso, como é que os líderes se preparam para as mudanças e faço já criam o fecho, não falta. Como? Não faço já o fecho. Sim, sim. Não, não, pronto. Mas é muito focado nisso. Eu acho que depois falam, ok, eu vou-vos dizer como é que se podem adaptar de um conceito antigo para um conceito novo de trabalho e dar-nos estas parábolas. Eu senti-me um bocado a pensar, ok, eu era um peixe, eu tinha esta certeza, tirei este curso, vou seguir esta via, depois vou fazer isto, de repente nada disso acontece. E tipo, veio a onda, ok, vou ter que, afinal, estou na água, vou ter que nadar, vou ter que perceber como é que isto funciona, frenesim, disrupção, e de repente habituo-me. A questão é que vem outra onda e outra. E a questão também aqui engraçada foi, até agora, eram ciclos de 40 anos, quase. Neste momento, não. E estamos na era do augmented. As versões de ChatGPT ou alteram quase semana a semana. Já nessa altura, sim, não é? Assim. Para mim é novidade. Para o resto da minha equipa, tipo, que novidade? Olhem que giro, estou a usar, isto é espetacular, e não sei o quê, poder dados e não sei. E eles, sim, ok. Bem, deixa só alternar e se for assim, eu ia só dizer que esta palestra foi muito densa, teve muita informação. Uma das coisas que me ficou, eu gosto sempre de tirar, de cada uma tento sempre tirar a coisa, e acho que foi muito engraçada que é, ela apresenta uma imagem dos Jetsons. Lembras-te os desenhos animados dos Jetsons, não é? E que tem lá o pai, já não me recordo da família, não é? Mas tem lá o pai, não é? George Jetson, boa, e tem a manivela, não é? Ele está num carro Eu acho que a irmã lembra-se melhor. Sabe os dons direitos, navios. e ele está no carro voador, não é? E tem um manípulo, não é? Para conduzir o carro. Mas na verdade, nós só pensámos, e os Jetsons já foram feitos, ela meteu a data, acho que era em 1970 e tais, Acho que é década de 60. década de 60. 60. Pronto. Ou seja, na década de 60 era isto que nós pensaríamos que seria o futuro, não é? Mas nunca imaginámos um futuro onde, na verdade, naquela altura, não é? Não se conseguiu imaginar um futuro onde os carros simplesmente que se conduziam a si próprios. Ou seja, o Jetson nunca precisaria daquela manivela para conduzir no futuro, não é? E hoje então temos, não é? Carros que não necessitam de volante porque eles já são autoconduzidos. E achei essa imagem super impactante desta ideia de como nós temos que nos adaptar à inteligência artificial e àquilo que vem aí, não é? E nós só nos conseguimos adaptar e pensar na ótica que temos agora, não é? Nós não conseguimos ter a ótica daquilo que vamos pensar e como é que vamos estar no futuro. E achei super interessante esta imagem dos Jetsons. E falaram da bicicleta, que eu acho importante também A bicicleta mencionar, foi incrível, sim. que Temos que explicar o que é a bicicleta, não é? é outra parte da parábola. Eu assisti isto a uma parábola, mas basicamente pegaram numa bicicleta, esqueci-me do nome de quem fez este teste, mas pegou numa bicicleta e alterou o manípulo. Ou seja, virava para a esquerda, a roda ia para a direita. Guiador. O guiador, exatamente. E vice-versa. Ou seja, ele esteve 8 meses a tentar conseguir conduzir aquela bicicleta, porque ia contra tudo aquilo que ele tinha aprendido. Portanto, eu estava habituado, ok, quero virar para a esquerda, vir para a esquerda. E ali teve que inverter, e daí que falou na importância de desaprender. Isto faz-me lembrar que para quem anda de moto é o que anda de bicicleta. Porque os travões, um é para a traseira, outro é para a frente, e na moto um é em embreagem e outro É pá, sendo que aqui é bem mais difícil. Nós vimos os vídeos, ela mostrou os vídeos, é inacreditável, não é? E lá está, ele demorou 8 meses a conseguir. mas as pessoas adaptar um pouco. adaptavam-se. Mas pediu a uma criança Ok. que demorou 2 semanas a aprender. Porquê? Tinha menos para desaprender. Estava com menos vícios. Agora, também para dar aquela questão de temos de vez em quando que nos desvincular daquilo que sabemos para dar entrada a novo conhecimento. Ok. Para não chegarmos a pensar que daqui no futuro o carro vai ser uma combinação de um avião e de um carro, mas sim uma entidade que se autoconduz. Sim. Não tinha nada a ver com o que existia na altura. Laura Gassner, última palestra do dia 2, Limitless Communication. Ouvi dizer que foi muito prático, não tenho a certeza, mas digam-me. Mas o que é que ficou desta talk, Diogo, para ti? Epá, Ok, pronto, Armanda. esta foi difícil. Epá, esta para mim foi difícil. É interessante, não é? Ela começa por dizer que chega de seguirmos esses influenciadores que é namastê para aqui, namastê para ali, mas depois a conversa dela é muito namastê para aqui.
Estás a ver? E então foi muito difícil para mim digerir esta conversa e esta palestra. Mas, Hermana, força, eu vou tentar tirar aqui alguns dados, mas eu vou pensar em alguma coisa, Hermana. Acho que foi algo mais inspiracional. Hum, sim, e foi um bocadinho tipo, não quero namasté, mas ouçam o que eu digo, que é ter namás, pronto, dou ali um bocadinho. Não, mas também teve interesse também às vezes precisamos nos inspirar e basicamente o que foi ali foi os líderes de empresas, líderes de equipas têm que saber, têm que ter capacidade de descobrir talento. E falou aqui quase que de uma conexão emocional. Isto para a minha geração é uma novidade, porque esta ligação emocional no local de trabalho era algo impensável quando eu comecei. Então, para o meu pai, por exemplo, era, como eu dizia, dia, Que juntares a equipa? mais do que isso fazia, e iam todos juntos, e assim, pronto, o team building já existe. Ok. Agora é a questão de criar uma relação empática, compreender o outro, não ser só, ok, estamos focados aqui neste objetivo e temos, não, tem que esta pessoa que está a ter dificuldade e responde mais a este estímulo do que aquele. Pronto, falou mais nessa vertente. Inclusivamente falou ali em 4 conceitos para nós lidarmos com as equipas, vou dizer em inglês, eu acho que não tentar traduzir a português o calling, o chamamento, a conexão, connection, contribution e control, porque é algo que cada, cada qual tem na sua medida. Há pessoas que precisam de um chamamento e nós precisamos desenvolver nessa vertente. Temos que criar conexão. Quando digo conexão, não é irmos todos juntos para os copos, é aquela conexão de eu saber que aquela pessoa tem estas dificuldades, falar de problemas pessoais no local de trabalho. Isto, quando eu comecei a trabalhar, era impensável, era expor demasiado. Quanto agora é perceber, esta pessoa está assim porque teve um problema em casa, ou dormiu menos, com o filho chegou a noite toda. Pronto, e depois dar-lhes uma noção, eu estou a contribuir para algo global, e por final também a questão, e que ficou agudizada com o Covid, que é a necessidade de controle. Ali o mundo surgiu-nos dos pés, eu acho que agudizou em todos nós essa necessidade de controlarmos, não é controlar as pessoas, mas controlar o meio ambiente. A tal necessidade de previsibilidade, pronto. E é um bocadinho de ter É muito inerente ao ser humano, é querer controlar. sim, sim, pronto, mas que ficou um bocadinho agudizada agora com a questão que ninguém esperava. Eu lembro-me da minha bisavó falar da gripe espanhola, eu nunca pensei que iria ter que andar eu também de máscara, fechada em casa. Ela contava aquilo e disse, isto nunca mais vai acontecer. Aconteceu. Pronto, eu acho que agudizou essa necessidade. Basicamente falou nestes 4 fatores, de conseguir transmitir às equipas de uma forma empática, pronto, e não ouvirmos os influenciadores de Namasté ou aqueles que é tipo vai, agarra, pronto. Temos que desligar um bocadinho disso e fazer mais esta gestão emocional. Sim, eu recorrer, pá, há aqui um ponto que eu achei interessante que era ela conseguiu sumarizar o valor do trabalho em 8 grandes categorias: inspiração, missão, prestígio, localização, skill, desafio, impactos e dinheiro. E ela arranjou um sistema, e acho que isso é interessante, que é, e que ela estava a falar, que é as pessoas diferentes têm níveis diferentes destas 8 categorias, não é? E que é difícil eu pensar que é importante para ti um bónus ao final do mês, porque se calhar a categoria de dinheiro para ti é super importante, ou para mim é super importante, então penso que o bónus vai te influenciar de uma forma, mas se calhar a categoria de dinheiro para ti é muito pouco importante, e então não te vou conseguir influenciar todo e não te vou conseguir ajudar todo. E achei interessante fazer essa avaliação entre as pessoas para nós conseguirmos aprender a saber com quem é que falamos, não é? E termos essa noção específica do que é que aquela pessoa realmente valoriza, para eu conseguir entusiasmar aquela pessoa, aquele trabalhador, a estar melhor e a estar bem e conseguir produzir mais. Podes trabalhar um cliente, tu agora vem-me aqui uma sinapse à cabeça, tu, por exemplo, só trabalhas com ONGs, não queres trabalhar com grandes corporações, principalmente se estiverem ligados a indústrias poluidoras. Ou seja, o fator dinheiro aí é um fator que ninguém é bem baixo. Tu vais tema de valores em cima. Certo. Que é um... Sim, é uma coisa. Muito bem, vamos para o nosso último dia, que é o primeiro. E aqui, sei que estamos a chegar ao fim também da nossa presença aqui no QSP Summit e ao fim desta sessão de podcast. O foco foi ética e estratégia. Portanto, recomeçando, conforme começámos, António Lobo Xavier, Ethics and Business,
Começámos vivendo com o tal tema provocador, que é como alinhar a ética com a publicidade, num tempo em que a confiança está em crise. Hermana, eu sei que esta abertura tocou-te um bocadinho, porque fez-te refletir sobre como é que as campanhas online decorrem. O que é que tiraste daqui? Bem, isto agora, encarnando o Miguel, se ele estivesse cá, dizia isto é tudo uma grande tanga, mas infelizmente para muitas empresas é. É a tal questão do greenwashing, há também um ethic washing. Tem esta missão, vou fazer isto, vou fazer. Nós não estamos aqui para vender produtos e serviços, né? É mais para. Pronto. E acho que ali falou numa questão que há uma frase que disse que me tocou bastante. Também porque sou uma pessoa que sempre, não trabalho só para ONGs, mas eu sei que há certas empresas para as quais eu nunca trabalharia. Empresas de armamento, mesmo ligado a uma indústria de tabageira, porque eu tive pessoas próximas que tiveram problemas, pronto, nada contra, mas portanto são coisas que eu teria esses limites para estar a promover certos produtos. E ele falou numa coisa que é hum, que me chamou a atenção e que para mim isso aí não é tanga. Porque hoje em dia a dificuldade atual, mais do que fazer o que está certo, é saber o que está certo. E foi essa a parte que me fez pensar. Hum, o fazer, pronto, e há muito, mascara-se muito, mas o saber. hum, e também tendo em conta muitas questões que nós temos agora há uma cultura woke que às vezes quase que parece um lobby, mas que temos que ter cuidado. Há certos conceitos para pessoas mais velhas, temos que os respeitar. Mas a relação com a publicidade foi comentada, não é? A relação foi na medida, falou mais com a ética nos negócios. Nos negócios, sim, mas eu obviamente, por força, por vicissitude profissional, eu faço sempre essa ligação. Há coisas que, infelizmente, tenho sempre trabalhado em empresas que me têm permitido ser assim, e pegando naquela questão do Seth Godin, do livro que eu já falei, que é todos os marketers são liars, não, são mentirosos, não, contam boas histórias. Nós temos é que pegar naqueles pontos, e a ética para mim também está muito aí. Nós temos que pegar naqueles pontos que realmente são, ou que estamos a tentar que sejam bons, e promover esses. Lá está, não vou pegar. Não, agora vou falar no caso dos livros da UC. Nós temos, e é uma missão nossa, obviamente, que nós vendemos livros. É esse o nosso negócio, vender. Também temos outros produtos, mas acima de tudo vender livros. Mas nós genuinamente queremos promover a leitura em Portugal. Nós acreditamos, e é uma coisa que é comum na equipa, nós acreditamos que a cultura, a leitura, é uma forma de atingir a igualdade, de promover um país mais justo. E isso não é tanga. Nós também temos ações em que fazemos para promover isso. Não é a totalidade do negócio, temos que pagar contas, mas a nossa ética está aí. Em sempre que possível, fazemos jus à nossa missão. Pronto. E sabemos o que está certo. Queres comentar alguma coisa? Sim, eu acho que é importante, lá está, não tive neste tempo, mas acho importante também medirmos isso, não é? Acho que uma boa forma de medirmos é começarmos a reportar, ir atrás. Acho que as empresas têm muito a ideia de propósito, mas depois acabam também por não medir o propósito. E acho que isso é importante. Enquanto o financeiro está altamente medido, não é? Temos contabilistas para isso, temos um gestor financeiro para isso, o propósito não está. E acho que há uma possibilidade de começarmos a medir esse propósito cada vez mais. No caso da UC, se calhar, medir a literacia e qual o número de livros, e ver se isso está a aumentar, e ver se influenciaram ou não conseguiram influenciar. Vai acontecer, irmã? A associação que nos representa, os editores e os lavreiros, a APEL, faz isso. Inclusivamente, o estudo que publica já fala de livros vendidos e livros lidos. Porque há uma diferença. Pode-se vender, mas não ler. Ou pode-se comprar, mas não ler. E eles agora também. E é uma preocupação que depois transmitem a todos os. Já agora não sabia, estás só por curiosidade. Estamos melhores que estávamos no ano passado. Houve um estudo também da Fundação Gulbenkian já há muito tempo em que dizia que as pessoas liam um livro por ano. 60% da população lia, quer dizer, 70% lia um livro. 40% não lia sequer um livro por ano. Comprava, mas não lia? Ou Não lia, sim, eles aí focaram comprava não é relevante, era só. sim, ali foi só focado na leitura. Está melhor, tem aumentado.
inclusivamente o gap entre lidos e comprados está a diminuir. Pronto. E uma coisa que é bom, que é nas gerações mais novas. E aí aquilo que é as novas Do tecnologias TikTok e TikTok. foi espetacular. Eu gosto. Colocaram, foram miúdos para miúdos, e a pandemia aí, o confinamento ajudou, não tinham nada para fazer, então olha, vou começar a ler. E começaram a falar uns com os outros dos livros, criaram vídeos com isso, e criou-se essa corrente de cada um convencia o outro, não eram influenciadores, agora são, mas na altura não eram, só estava a falar de uma coisa que gostava de fazer e tudo. Era só passear. Vamos à última, que é o painel de The New Strategic Drivers. Bom, juntaram aqui só estrelas, não foi? O CEO da Deloitte, o CEO da TMG Automotive, o Chairman da Vista Alegre, o CEO do Grupo Visabara, o co-CEO do Semington Family Estates, moderado pelo Jornal Notícias. Hermana, eu sei que tu estiveste lá. Sim. Que insights é que tu podes dar sobre o que lá se passou? Um grande que eu acho que foi uma antevisão de tudo o que se passou aqui. Digitalização, sustentabilidade, personalização a larga escala, requalificação de empregos. Pronto, é tudo muito rápido, está a acontecer. Os gestores têm que antecipar, têm que adaptar, têm que agir e com muita rapidez. E basicamente os líderes que estão mais próximos da realidade das equipas são aqueles que vão ser os melhores líderes para o futuro. Eles falaram disso como motor estratégico, não é? Que era o tema. Sim, o driver, em resumo, falaram de vários, mas este acabou por ser um ponto comum. Na impossibilidade de acompanhar a evolução de tudo, os líderes têm que criar o chão para que as equipas possam prosperar e elas crescer. E acho que todos chegaram a essa conclusão. Houve outros pontos que falaram, mas para mim eu acho que esse foi ali o que foi mais, o que me tocou mais. Bom, resumo final. Para mim foi a segunda edição, para ti foi a quinta, não é? Sim. Romana, para ti foi a 10ª edição do QS da Summit. Já perdi a conta. Então, pronto, uma das coisas que falávamos em off é que da admiração deste ano haver mais mulheres palestrantes do que homens. Mas o que é que tu dirias, Diogo, passo primeiro para ti, depois fechamos com a Hermana, de resumo do evento geral? O que é que tiraste assim de mais insights ou notas que queiras Olha, acrescentar? eu diria que se tivesse que resumir a uma palavra, eu diria aprender. Aprender e reaprender, como a palavra deste ano. Houve muito com a inteligência artificial, esta ideia de aprendermos a trabalhar com a inteligência artificial, de tentarmos e termos que reaprender como é que isso pode acontecer para nos adaptarmos. Então, se eu tivesse que sumarizar uma palavra, seria essa. Alguma coisa que te surpreendeu? Surpreendeu. Além de estarmos aqui, hoje, É verdade, é o primeiro ano que estamos no palco, é a primeira vez no palco, portanto eu diria que sim, sem dúvida, isso foi uma boa surpresa. Sim, sim, sim. para mim foi surpresa acordar às 5 da manhã e vir para o Porto. Não me tinha acontecido ainda. Mas para ti, houve alguma palavra que tu, ou algo daquilo que tu viste que pudesses sumarizar ou que te impactasse mais? Tanto contexto, o evento tem 3 dias, eu só tive a possibilidade de vir ao último e queria apanhar as palestras da manhã, o que correu bem. Eles felizmente começaram mais tarde para ver o benefício. Eu avisei, não, olha, começa mais tarde que é para eu poder ver. Ele agradeceu, sim senhor Frederico, então assim será. E eu destacaria, quer dizer, porque só vi 2 palestras também. Eu comentava com o Diogo agora do almoço que eu estou a ler um livro que recomendo, chama-se Artificial, escrito por 2 espanhóis. O livro tem uma capa vermelha e a primeira palestra foi basicamente o que eu estava a ler. Portanto, foi ótimo porque às vezes quando lemos e ouvimos alguém a dizer, aquilo fica mais sedimentado na nossa cabeça. Ou seja, a progressão da inteligência artificial, as fases de como é que se deve implementar numa empresa, isso foi muito bom. No segundo, foi um bocadinho mais storytelling, mais visual, mais emocional, digamos assim, ou seja, nas duas tirei valor, sendo que para o meu estilo tirei mais valor do norte-americano. Mas o que é que tu levas? Mas o que eu levo, essencialmente, é, honestamente, a consistência do evento, que consegue fazer 18 edições seguidas em Portugal, que, pelo que eu ouvi no palco, foi um dos primeiros anos onde teve várias organizações do Estado a dar força e relevância, foi o que comentaram no palco, portanto, assim, isso é um mérito, mas vejam só o que é preciso fazer de consistência, de esforço de equipa, porque isto demora muito tempo a preparar, e portanto esse diria que é a surpresa maior de um evento em português, desculpa, um evento organizado por equipas portuguesas para o mundo. E obrigado também pela oportunidade que nos deram. Hermana, nesse sentido, um evento que... O que é que tu achas que este evento tem diferente? O que é que tu retiveste assim, bem diferenciador? Tem Sim, que és uma pessoa que já frequenta mais a business. Sim, sim. Sempre foi muito tecnologia, o que é que está a mudar?
tem focado. Então, o ano passado foi a inteligência artificial e a disrupção tecnológica foi o tema, foi o tema. Desta vez eu ouvi a palavra humano ser dita mais vezes do que AI. A sério? Sim, e eu acho isto importante. Acho que não foi o tema, foi uma parte da Acho que questão. a empatia dos humanos para com os colaboradores. E como é que nós, voltando àquela questão, o toque humano é o sal. Pronto, há muito receio agora de perda de empregos por causa da inteligência artificial. Isto para É mim, uma realidade impossível, atenção, não é? assim como a também- revolução industrial, Claro, claro. o e-commerce entrou sim. e a destruir as lojas físicas, isso não aconteceu. Ah, a nossa função tem mudado muito. Acho que as pessoas estão preocupadas com a velocidade. Não é, Com a velocidade, não é que não sabem que não vai acontecer, é que a velocidade é que as deixa inquietas. mas também está tudo a mexer. E há que tal questão, estamos agarrados à certeza, à previsibilidade, pronto. Quando falaram aqui no ser humano, continua a ser o fator diferenciador na máquina. Foi um bocadinho essa a vertente que eu senti mais. E houve ali momentos em que eu pensei, bem, vocês têm que se adaptar, têm que preparar, e assim, estão-me a preparar para a guerra, o que é que vem aí? Não, mas não é. Estão a ser, mas é mais uma mudança. Desta vez está a ser muito rápida, sim, mas é mais uma. Já fomos capazes. Acho que as pessoas têm que ter capacidade de se reinventar e também tentaram a questão de desaprender e aprender. Também tentaram ensinar isto. Eu acho piada, porque isto vai. Nós temos a sobrevivência do mais apto. De certa forma, houve muito darwinismo aqui, porque basicamente é isso. Os profissionais que vão sobreviver são aqueles que se adaptam e não tem a ver com a idade. Tem a ver com a capacidade de aprender e a capacidade de saber olhar e, ok, se calhar o que eu tinha isto por certo já não é, ok, está tudo bem, vou voltar a aprender, não há crise nisso. Temos que ter essa humildade, não há verdades absolutas, cada vez mais, pronto. E andou muito à volta disso e tem piada, porque eu em todos. Não sei, isto às vezes é uma idiosincrasia minha, mas eu tenho sempre uma música de fundo a tocar quando eu estou misturada. Vocês olham para mim e tal, e eu estou com uma banda sonora na minha cabeça. É assim. Vais-me dizer Desde qual é a banda sonora do QS Summit deste ano? Sim, para mim Conta. foi o Times They Are a Changing do Bob Dylan. Acho que tem tudo a ver com o que foi falado aqui, porque ele canta aquilo de uma forma muito calma. Está a mudar, bora lá. Queres arriscar uma música também? Não. Não. Queremos chamar esta. Sim, Talvez, né? é perfeito. Talvez. O filme é giro, como é giro. Muito obrigado às pessoas que estiveram aqui a assistir. Obrigado. Obrigado pela vossa resiliência. E, Diogo, obrigado. Vemos no próximo episódio. Obrigado. Sigam-nos também no grupo w.marketingporidiotas.pt. Até uma próxima. Até o próximo ano. Vou só dar aqui e eu é que agradeço o convite. Tenho-vos a dizer que eu descobri este podcast durante o confinamento. Foram muitas vezes a minha companhia, portanto, eu acho que às vezes trato-vos de uma forma informal, porque ouço-vos desde 2020. Desde então, eu tenho tido uma masterclass espetacular por semana, ininterruptamente. Eu acho que vocês têm imenso mérito nesse aspecto, porque trazem novidade, trazem as discussões que têm, o facto de nunca estarem de acordo, eu acho isso ótimo, porque aprende-se com isso. E a comunidade do WhatsApp, vocês criaram uma comunidade que partilha conhecimento de uma forma muito tranquila. Eu já estive em vários grupos que a certa altura o ambiente quase começa a ser agressivo. Eu estou aqui desde sempre e não. São pessoas extremamente motivadas, porque querem partilhar conhecimento. Eu acho que a profissão de marketer é essa. Pronto, e dar-vos os parabéns por terem criado essa comunidade. Obrigado, irmão. Obrigado, mais uma vez. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, irmão. Marketing por idiotas.